Depois de algumas semanas, volto aqui com o podcast sem nome, que é sobre mestrado, sobre idiomas, sobre, enfim, concluir o mestrado, sobreviver ao mestrado, entregar a dissertação e várias outras coisas. Como falei no episódio introdutivo, um podcast bem artesanal, feito com o mínimo do material, né? Portanto, a qualidade pode não ser muito boa. Mas vamos tentar focar no conteúdo, tá? Ok, o episódio de hoje será dividido em duas partes porque fica muito comprido, né? E é sobre um tema que reúne vários outros temas. Portanto, são meio que tópicos evocados, porque cada tópico que será evocado nesses dois episódios mereceria ser tratado singularmente, né? Portanto, o tema desses episódios são os erros a não cometer durante o percurso, mesmo desde o começo do percurso do mestrado. Vamos lá, vamos começar. Primeiro erro a não cometer é subestimar o percurso. Subestimar o percurso. E esse erro se articula em duas vertentes, assim, que frases estranhas, mas enfim, esse erro tem a ver com duas vertentes. A vertente acadêmica, né, da faculdade, dos professores, né, do próprio exercício da dissertação, né, da pesquisa acadêmica nesse nível do mestrado. E a segunda vertente tem a ver com a forma como uma pessoa individualmente lida com exercícios acadêmicos, sejam exames, eh, cursos, essas coisas, né? Na vertente acadêmica, subestimar o percurso é não entender o que se espera de você por meio desse exercício da dissertação, né? Então, se você não entender o que está sendo esperado de você, pode ser bem complicado. Bom, sempre dá para dar um jeito, mas claro que subestimar e não se dar conta que você está subestimando pode ser bastante dificultoso, né? Outra vertente tem a ver com você mesmo, né? Não saber exatamente o que você está procurando. Isso é normal. No começo da pesquisa, a gente pode ter uma ideia que parece muito clara, mas que na verdade precisa de várias escavações aí, né? Várias escavações. Você vai precisar se debruçar muito sobre a sua própria ideia para depois desenvolver alguma coisa a partir daquela ideia, né? E concretizá-la. E então, isso também pode ser um momento no qual você subestima o percurso, né? Mas eu penso o seguinte: quando, apesar de não saber exatamente o que esse percurso exige, você já sabe, você já se conhece um pouquinho, olhando para trás, olhando para seu histórico, para a sua forma de lidar com estudos, com exames, com objetivos, compromissos, essas coisas. Eu, por exemplo, sei que gosto de fazer mais do que aquilo que as minhas condições de fato me permitem naquele momento. E um exemplo mais concreto disso é que eu agora estou percebendo que em vários momentos encarei a dissertação como um doutorado, como se eu estivesse fazendo um doutorado, né? Que não é muito, enfim, é outro assunto, mas é um exemplo. Vamos passar ao segundo erro a não cometer. Está estritamente ligado ao primeiro e esse erro consiste em não estar ciente da, da tua própria ignorância, né? Não entender muito bem que você não sabe a maioria das coisas que você precisa saber, né? É, no caso específico do mestrado, eu estou pensando, por exemplo, na parte da metodologia. E realmente ler livros de metodologia, de pesquisa, para mestrado, para doutoramento, isso me fez entender que eu ignorava muitíssima coisa, muitíssima coisa, né?
Portanto, estar ciente da sua própria ignorância é muito importante, né? E é um erro não ter essa autoconsciência, né? Não saber disso, não tomar consciência sobre isso. Próximo erro, terceiro, é não saber fazer perguntas. Não saber fazer perguntas aos outros e não saber fazer perguntas a si mesmo, tá? É, quando falo dos outros, falo de qualquer pessoa suscetível de trazer alguma coisa que você precisa saber, o que pode te ajudar. E outro lado, quando falo de se colocar perguntas, é você mesma não se interrogar sobre aquilo que você está fazendo, sobre as decisões que você está tomando e sobre as razões pelas quais você está tomando aquelas decisões, né? E é você não se perguntar também como essa tarefa que estou cumprindo está me levando mais perto do meu objetivo, por exemplo, né? Ok, vamos passar ao quarto erro. O quarto erro, segundo eu, a não cometer, é o erro de evitar o medo do confronto, tá? Evitar o confronto. Evitar o confronto é um erro, segundo a minha experiência, né? Tem que estar disposto a se submeter ou a enfrentar um confronto aí, porque é no confronto que você evolui de fato, né? Eu, por exemplo, sei que por muito tempo quis evitar o confronto com os meus orientadores, quis evitar o confronto também com os meus colegas, que podiam me ajudar a enxergar melhor o meu trabalho, né? É, portanto, evitar o medo é também um erro. Próximo erro a não cometer é não saber pedir ajuda. É muito importante, fazendo mestrado, saber pedir ajuda. Eu acho que esse erro, esse ponto em particular, merece um episódio independente, né? Vamos voltar sobre isso futuramente. Não saber pedir ajuda é um erro. Portanto, aprenda a pedir ajuda. Peça ajuda quando for necessário. Saiba reconhecer que você precisa da ajuda dos outros. Próximo erro, e o último com o qual vamos fechar esse primeiro episódio do tema erros a não cometer, consiste em não saber dizer não. Não saber dizer não é um erro. Tem que saber dizer não, é muito necessário num trabalho que exige tanto como é o caso da dissertação da pesquisa de mestrado, né? Não saber dizer não ao quê, o a quem, enfim, são vários contextos, várias situações de várias pessoas, vários tipos de pessoas, né? Tem que aprender a dizer não de vez em quando, ou, enfim, quando for necessário, para as pessoas do teu entorno, para teus amigos, para teus colegas, enfim, tem que saber reconhecer que você precisa daquele espaço para focar no teu trabalho, para avançar, para concluir as tarefas que você precisa concluir, né? E para fechar o próprio mestrado. Portanto, tem que aprender a dizer não a pessoas te solicitando, te propondo coisas, momentos de lazer, distrações, festas, viagens até às vezes. E as pessoas que me conhecem sabem que eu adoro viajar, mas às vezes também cheguei a dizer não, porque é aquela coisa, estabelece algumas prioridades e tenta ficar no marco daquelas prioridades e não fugir, não ir fora. Portanto, essa é a primeira parte do episódio sobre os erros a não cometer fazendo mestrado. Vamos voltar em breve com a segunda parte. Esse é o podcast sem nome e é o podcast feito por Manu.